scientific research to split an atom and whatever takes place, to shoot a rocket to the moon or send up a satellite or whatever it might be. Hoje, embora a nação pareça estar tão instruída e pareça estar tão culta, e toda a nossa pesquisa científica para dividir um átomo e o que quer que aconteça, lançar um foguete para a Lua ou mandar um satélite ou o que seja. All of our scientific research, all of our denominations, all of our education, all of our schools, has only got us further from God than it was at the beginning. Toda a nossa pesquisa científica, todas as nossas denominações, toda a nossa instrução, todas as nossas escolas, somente nos afastaram mais de Deus do que como estava-se no princípio. What it takes is a surrendered heart to the power of Almighty God by His will, and the Holy Spirit will come as a token upon that person. These signs shall follow them that believe. It ever remains the same. Christ said so. O que se requer é um coração rendido ao poder do Deus Todo-Poderoso pela sua vontade, e o Espírito Santo virá como sinal sobre essa pessoa. Estes sinais seguirão aos que crerem. Permanece sempre o mesmo. Cristo disse que sim. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. It's a manifestation of the Holy Spirit that God has accepted the worshiper. For the Spirit and life that was in Christ comes upon the worshiper. É a manifestação do Espírito Santo de que Deus aceitou o adorador, porque o Espírito e a vida que estavam em Cristo vêm sobre o adorador. Could you imagine a Jew in the old days, under the shed blood? Poderia imaginar um judeu nos dias antigos, sob o sangue derramado? Here he comes down the road. It's the day of the atonement. He's going to make a sacrifice. He has a fine, fat bullock. That's Jehovah's requirement. Aqui vem ele, estrada abaixo. É o dia da expiação. Ele vai fazer um sacrifício. Ele tem um novilho cevado de qualidade. Essa é a exigência de Jeová. Or maybe we'd say he has a lamb, a fine, fat lamb. It's going to be looked over by the priest to see if there's a blemish upon it. Ou talvez disséssemos que ele tem um cordeiro cevado de qualidade. Será examinado pelo sacerdote para ver se há defeito nele. And then he goes to the place of worship. He realizes he's a sinner. He's did that which was wrong. E então ele vai ao lugar de adoração. Ele compreende que é pecador. Ele fez o que era errado. Now he lays his hands upon this sacrifice. By laying his hands upon the sacrifice, he identifies himself with his sacrifice. Agora, ele põe as mãos sobre este sacrifício. Ao pôr as mãos sobre o sacrifício, ele se identifica com o seu sacrifício. And then when his throat is cut or its life is taken, his hands laid upon him, and his life is taken. E então, quando sua garganta é cortada ou sua vida é tirada, suas mãos postas sobre ele e sua vida é tirada. And he feels the pains as that animal is dying and the blood squirting out upon his hands. He realizes that that animal is taking his place. E ele sente as dores enquanto aquele animal está morrendo, e o sangue esguichando em suas mãos. Ele compreende que o animal está ocupando o seu lugar. And there he goes back justified because he's done exactly what Jehovah required him to do. E lá vai ele de volta justificado porque fez exatamente o que Jeová requeria que fizesse. And that's the same thing it is with Christians today. It isn't signing a card that you'll come to Sunday school so many days or so many Sundays in the year. E é a mesma coisa com os cristãos hoje. Não é assinando um cartão de que você virá à escola dominical por tantos dias ou tantos domingos no ano. It isn't taking a pledge that you won't drink no more for 6 months. It isn't that.
Não é prometendo que você não irá beber mais por 6 meses. Não é isso. It's laying your hands upon God's provided sacrifice, His pardon, the head of Jesus Christ, and feeling the terrors of the flesh at Calvary. É pondo as mãos sobre o sacrifício provido por Deus, seu perdão, a cabeça de Jesus Cristo, é sentindo as lágrimas da carne no Calvário. And then identifying yourself with Him in baptism, that as He died and rose again, so are you buried in His name to rise to newness of life, to walk as a new creature in Christ. When you do that with sincerity. E então, identificando-se com Ele em batismo, de que, como Ele morreu e ressuscitou, assim você é sepultado em seu nome, para ressuscitar em novidade de vida, para caminhar como nova criatura em Cristo. Quando você faz isso com sinceridade. Done this Jehovah's bidding, and so he feels justified. Feito isto, a ordem de Jeová, e assim ele se sente justificado. Now, the Jew could be justified because he did what Jehovah bid him to do. Finally, that was right. Jehovah did that, and that was what he required. Agora, o judeu podia estar justificado porque tinha feito o que Jeová lhe ordenou fazer. Finalmente, isso estava certo. Jeová ordenou isso, e isso era o que ele requeria. But finally, that became a family tradition. Mas, finalmente, isso se tornou uma tradição familiar. It come Atonement Day, and maybe the Jews have been doing what was wrong. He'd say, well, I believe it's Atonement Day. I better take my lamb down. See, it become a family tradition. Chegava o dia da expiação e talvez os judeus tivessem feito o que era errado. Ele diria, bem, creio que é o dia da expiação. Melhor levar o meu cordeiro. Veja, torna-se uma tradição familiar. They didn't go with it with sincerity. They just did it because the families had done it. That's just the thing we should do. All the families do it, so we should do it too. Eles não iam com ele em sinceridade, só o faziam porque as famílias tinham feito. Isso é simplesmente o que devemos fazer. Todas as famílias o fazem, de modo que devemos fazê-lo também. And that's just exactly where our Christianity's got. That's just exactly where our Pentecostal movements are coming to. It's a family tradition. E é exatamente a esse ponto que nosso cristianismo chegou. É exatamente a esse ponto que nossos movimentos pentecostais estão chegando. É uma tradição familiar. See, we don't identify ourselves with our sacrifice, that we are dead with our sacrifice. Está vendo? Nós não nos identificamos com nosso sacrifício, de que estamos mortos com nosso sacrifício. We say, oh, we're Christians because I went and joined the church. Nós dizemos, somos cristãos porque fui e me afiliei à igreja. Joining a church is fine. But until you are identified, till you lay your hands upon him and you and he become one. Afiliar-se à igreja é ótimo, mas até que você esteja identificado, até que ponha as mãos sobre ele e você e ele se tornem um. Until the Spirit of Christ becomes in you in Christ. Until you become a son and daughter of God. Até que o Espírito de Cristo venha a estar em você, e você em Cristo, até que você se torne um filho e filha de Deus. There don't seem to be the sincerity that they ought to have. It becomes a ritual. Just the same as it is now. It's a ritual for people to become a Christian. Não parece haver a sinceridade que eles deviam ter. Torna-se um ritual. Da mesma maneira que é agora. É um ritual. As pessoas se tornarem um cristão. Here some time ago, I asked a young lady in the prayer line, are you a Christian? She said, well, I'm an American. I'll give you to understand. Now, like that had anything to do with it. Aqui, algum tempo atrás, perguntei a uma jovem na fila de oração, você é cristã? Ela disse, bem, quero que saiba que sou americana. Agora, como se isso tivesse algo a ver. An American, it's great to be an American, but that don't mean you're a Christian. You've got to be born again. Americano é ótimo ser americano, mas isso não significa que você seja cristão. Você tem de nascer de novo.
Another woman I asked, "How are you a Christian?" Why, she was so put out, she said, "I'll give you to understand I burn a candle every night." Like that had anything to do with it. Outra mulher a quem perguntei, você é cristã? Ora, ela ficou tão incomodada que disse, quero que saiba que acendo uma vela toda noite, como se isso tivesse algo a ver. You've got to be identified with Christ and His life living in you. That's when you're identified with Christ, and when Christ lives in you. Você tem de estar identificado com Cristo e a vida dele vivendo em você. É aí que você está identificado com Cristo. É quando Cristo vive em você. It isn't a ritual. It isn't belonging to church. That's all good. But you see, the real sincerity. Não é um ritual, não é pertencer à igreja. Tudo isso é bom, mas veja a verdadeira sinceridade. When we come to the healing services, if you'll notice on the discernment in the line, it's constantly tell people to repent. See? Quando vamos aos cultos de cura, se você notar no discernimento na fila, é constantemente diga às pessoas para se arrependerem. Está vendo? There you go to our prayers has become a tradition. We kneel down at night and say, "Lord, bless so and bless so and do this and help John do all this." Aí está, chegou ao ponto de suas orações se tornarem tradição. Nós nos ajoelhamos de noite e dizemos, Senhor, abençoa fulano de tal, e abençoa fulano de tal, e faz isto, e ajuda o João a fazer tudo isto. You make God a mascot there. You make him some kind of an errand boy. God, you do this and you do this and you do this. That's not the way Jesus told us to pray. Você torna Deus um mascote ou o torna algum tipo de office boy. Deus, faze isto, e faze isto, e faze isto. Não foi assim que Jesus nos disse para orar. He said to pray like this, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done on earth as it is in heaven. But we try to order God what to do for us. Ele disse para orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós tentamos ordenar a Deus o que fazer por nós. And that's the reason the church is cooling off. That's why the great revival has just struck the land, has put millions into the church. E essa é a razão por que a igreja está esfriando. É por isso que o grande reavivamento que recentemente caiu sobre o país pôs milhões dentro da igreja. They have got to a place that they're using these experiences and so forth as a tradition. Instead of being godly sorrowful and letting the Holy Spirit do the work of His office within you and creating in you a new life and making you so hungry to go to church that you can't stay away from church. Eles chegaram ao ponto em que estão usando estas experiências e assim por diante como tradição, ao invés de estar piedosamente contritos e deixar o Espírito Santo fazer a obra do seu ofício dentro de você, e criar em você uma nova vida e deixá-lo tão faminto para ir à igreja que você não possa se ausentar da igreja. And that's what it is. Not to sign tickets and join and have so forth. It's to have the life of Christ in you that he just longs to go. There's something within you pushing you. Então é isso. Não assinar cartões e afiliar-se e ter coisas assim. É ter a vida de Cristo em você, de maneira que você simplesmente almeja ir. Há algo dentro de você impelindo-o. As I was saying to a young man yesterday in a talk, a little interview, I said I used to pass by a little spring when I was a game warden in Indiana. Como eu estava dizendo a um jovem ontem, numa conversa, uma pequena entrevista, eu disse... Eu costumava passar por uma pequena nascente quando era guarda florestal em Indiana. And there was always a happy spring I ever seen in my life. Great springs in Indiana, they bubble up with that fine cold water of limestone water. E era sempre a fonte mais alegre que já vi na vida. Ótimas nascentes em Indiana, elas borbulham com aquela excelente água fria de água calcária. And one day I sat down by the spring to talk to it, just like I guess that Moses would have sat to the burning bush to speak with it. E certo dia me sentei junto à fonte para conversar com ela, do mesmo modo que suponho que Moisés teria se sentado junto à sarça ardente
para falar com ela. And I said, little spring, what makes you so happy that you're bubbling all the time? E eu disse, pequena nascente, o que a torna tão alegre que você está borbulhando o tempo todo? If I come here in the wintertime, you're bubbling. If I come spring, autumn, summer, whenever it is, you're bubbling. Se venho aqui no inverno, você está borbulhando. Se venho na primavera, outono, verão, seja quando for, você está borbulhando. Is it because that maybe perhaps you're so happy that the rabbits come and drink out of you? Well, now, if he could talk, he'd say, no, that's not it. Quem sabe, seja porque talvez você esteja tão alegre de que os coelhos venham e bebam de você? Bem, agora, se pudesse falar, ela diria, não é isso. I'd say, well, maybe because deers come by and drink out of you. You'd say, no, that's not it. Eu dizia, bem, talvez porque os cervos passem e bebam de você. Ela diria, não é isso. I'd say, no, well, maybe it's because I come by once in a while and drink from you. No, that's not it. I'm glad that they all come and drink, but that's not the reason that I'm bubbling all the time. Eu dizia, agora, bem, talvez seja porque eu passe de vez em quando e beba de você. Não é isso. Fico contente de que todos venham e bebam, mas essa não é a razão por que estou borbulhando o tempo todo. Well, what makes you bubble like that? What makes you so happy, always gushing up? Bem, o que a faz borbulhar assim? O que a torna tão alegre, sempre jorrando? If he could talk, he'd say, it's not me, it's something behind me pushing me. Se pudesse falar, ela diria, não sou eu, é algo por trás de mim impelindo-me. That's the way it is with a Christian experience. It isn't something that you're trying to work up. It's something behind working in you. It's eternal life that's moving up, gushing up. Assim é com a experiência cristã. Não é algo que você esteja tentando fabricar. É algo por trás, operando em você. É a vida eterna que está impulsionando, jorrando. As he told the woman at the well, it'll be wells of water springing up into eternal life. Como ele disse à mulher junto ao poço, serão fontes de águas a jorrar para a vida eterna. It's something within the worshiper when he's been identified with Christ because he knows that he is alive. But we don't want it to become a tradition. É algo dentro do adorador quando se identificou com Cristo, porque sabe que ele está vivo, mas nós não queremos que isso se torne tradição. When Israel got to a place that they made the commandments of God with their sacrifices a tradition, it was then that the mighty prophet Isaiah was sent by God to them. With thus saith the Lord. Quando Israel chegou ao ponto em que tornaram os mandamentos de Deus com seus sacrifícios uma tradição, foi então que o poderoso profeta Isaías lhes foi enviado por Deus com assim diz o Senhor. Somewhere, somehow, God always can put his hand on a man that's not afraid to strip down the thing. That's somewhere, someplace. Em algum lugar, de algum modo, Deus sempre pode pôr a sua mão sobre um homem que não tenha medo de mostrar aquilo que é certo. Em alguma parte, em algum lugar. Isaiah rose up. If you read Isaiah 1, I got written here. Isaías se levantou. Se você ler Isaías 1, eu tenho anotado aqui. Isaiah told him, said, your sacrifices that Jehovah required has become a stink in my nose. I despise them. Isaías lhes disse, vossos sacrifícios que Jeová requereu tornaram-se um mau cheiro em meu nariz. Eu os desprezo. And the fats of rams and of heifers and so forth, God despised them. The very thing that he commanded them to do because they made it a ritual, then God despised it because they made it a ritual. E a gordura de carneiros e de novilhas e assim por diante, Deus desprezou aquilo mesmo que ele lhes ordenou fazer, porque tornaram um ritual. Então Deus desprezou, porque tornaram isso um ritual. And we can make the Word of God the same thing. Right? When we come to it as a tradition, as a ritual, we must come to it knowing it's so. Thus saith the Lord. E podemos tornar a palavra de Deus a mesma coisa. Isso mesmo. Quando abordamos como tradição, como ritual,
Devemos abordar sabendo que é assim diz o Senhor. If God promised it, God will stand by His promise. He's bigger than His promise. He's always been. Se Deus prometeu, Deus permanecerá leal à sua promessa. Ele é maior que sua promessa. Ele sempre foi. He's able, as Abraham said, to perform that which He had promised to do. He's always able to do that, to keep His word. Ele é poderoso, como Abraão disse, para fazer o que prometeu fazer. Ele sempre foi poderoso para fazer isso, para cumprir a sua palavra. Now, Isaiah told him, said all these things that they had been doing, they had done it without sincerity. They had done it just because the rest of them was doing it. Agora, Isaías lhes falou, disse que todas estas coisas que fizeram tinham feito sem sinceridade. Tinham feito só porque os demais estavam fazendo. They're doing it also because it was a requirement of Jehovah. And all the family did it, and the mothers did it, and the grandfathers did it. Why couldn't they do it? Eles estavam fazendo também porque era uma exigência de Jeová, e toda a família o fazia, e as mães o faziam, e os avós o faziam, porque não poderiam fazê-lo. Now we do the same thing. My grandfather was a Presbyterian, so I'm a Presbyterian. My daddy was a Baptist, so I'm a Baptist, and so forth. And my daddy was a Pentecostal, so I'm a Pentecostal. That isn't it. Agora nós fazemos a mesma coisa. Meu avô foi presbiteriano, de modo que sou presbiteriano. Meu pai foi batista, de modo que sou batista, e assim por diante. E meu pai foi pentecostal, de modo que sou pentecostal. Não é isso. We come to the spot where we realize that we are separated from God, and we come upon the basis of the shed blood of Jesus Christ. Chegamos ao ponto de percebermos que nos separamos, estamos separados de Deus e vimos baseados no sangue derramado de Jesus Cristo. Under that blood, there's where the Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, Pentecostals can all meet on common grounds. Debaixo desse sangue, aí está o ponto em comum onde os metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, pentecostais podem todos se encontrar. Regardless of tradition, ritual, they can meet there under one common thing, and that's upon the blood of Jesus Christ. Independente de tradição, ou ritual, eles podem se encontrar debaixo de uma coisa em comum aí, e é o sangue de Jesus Cristo. Until the church gets back to a place and away from its rituals and back to God's original plan, that man are born into the kingdom of God and not joined into the church. Até que a igreja volte ao ponto de sair dos seus rituais e voltar ao plano original de Deus, dos homens nascerem no reino de Deus e de que não se afiliam à igreja. And it's a time that fellowship will reign everywhere, and the Spirit of the Lord will cover the earth like the waters covers the sea. When it comes to a place that man can forget their differences and come together in fellowship under the blood. Então será a época quando o companheirismo reinará em todo lugar, e o Espírito do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, quando chegar ao ponto em que homens possam esquecer suas divergências e se reunir em companheirismo debaixo do sangue. We cannot all come under the Baptist tradition, or the Presbyterian tradition, under the Methodist tradition, under the Pentecostal tradition. Nós não podemos todos nos submeter à tradição batista, ou à tradição presbiteriana, ou à tradição metodista, à tradição pentecostal. But we all can meet and fellowship under the blood of Jesus Christ because it's God's original plan. That's right. Amen. There's the pardoning. Mas podemos todos nos encontrar e ter companheirismo sob o sangue de Jesus Cristo, porque é o plano original de Deus. Isso mesmo. Amém. Aí está o perdão. A Methodist can look at a Baptist and hold his head sideways, and the Baptist can look at a Pentecostal back at the Baptist on their traditions. Um metodista pode olhar para um batista e olhar de lado, e um batista pode olhar para um pentecostal e um pentecostal da mesma forma para o batista quanto às suas tradições. But when they meet under the cross, where the blood of Jesus Christ cleanses all man from sin, he's a new
preacher in Christ Jesus, he's a brother. No matter what brand he's branded with, he's a brother. Mas quando se encontra sob a cruz, onde o sangue de Jesus Cristo purifica todos os homens do pecado, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele é um irmão, não importa qual a marca colocada nele. Ele é irmão. Because that's one ground that we can all meet on. It's God's way of doing it. These other things are man-made creeds injected into this. Porque esse é o local onde todos podemos nos encontrar. É a maneira de Deus de fazer isso. Estas outras coisas são credos feitos pelo homem injetados nisto. But God's original plan for pardoning is under the blood of Jesus Christ. That's God's plan of doing it. Yes. Mas o plano original de Deus para o perdão é estar sob o sangue de Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para se fazer isso. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, our Dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God. Shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest may sweep for the wild stormy in Jesus, I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail the wide sea no more. The tempest may sweep. Oh,